Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, que tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Queridos, nós estamos diante de um texto bíblico que fala acerca de um homem que foi escolhido por Deus. Ele não se apresentou, ele não se ofereceu, ele foi escolhido por Deus. O nome deste homem é Josué. Ao ler esses versículos, nos deixa uma grande reflexão, um grande despertar, e dentro dos nossos corações uma pergunta que não quer calar: por que Deus escolheu Josué? Ele poderia ter escolhido outros, mas o Senhor decidiu escolher Josué. O nome Josué significa Jeová é a salvação. A Bíblia diz que Josué era filho de Num, servo de Moisés, estava triste, estava desanimado, estava fadigado, porém Deus o escolheu. Por que Deus o escolheu? Eu quero trazer alguns aspectos simples, rápidos e objetivos para compreendermos a razão, o motivo pelos quais Deus escolheu a Josué. A Bíblia diz que Josué viveu 110 anos, bem vividos, com experiências, aprendizagens. Se fôssemos transmitir aos dias de hoje, Josué era a espécie de um co-pastor de Moisés, ou um primeiro vice-pastor ou vice-presidente daquela época. Josué acompanhou de perto os momentos de vitórias, os momentos de alegria que Moisés viveu, mas também vivenciou os dias de frustrações, os dias de murmurações, e os dias até que Moisés também perdeu a paciência. Muitos destacam a dizer que ignorância, a ponto de Moisés espancar a rocha, é porque você não conhece a profundo quem era aquela geração que vivenciava dia a dia com Moisés. Primeira razão pela qual Deus escolheu a Josué: porque ele não erra em suas escolhas. Você pode repetir comigo? Porque Deus não erra em suas escolhas. A razão é esta:
Se fosse pelos homens, Josué não teria sido escolhido. Se fosse pelos homens, você não seria escolhido. Se fosse pelos homens, eu e nós outros jamais teríamos sido escolhidos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra nos diz assim: vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daqueles que os chamou, em outras palavras, daquele que os escolheu. Olha que o texto qualifica a geração escolhida por Deus com várias qualidades: sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Em Mateus capítulo 22, versículo 14, a Bíblia continua sobre escolha, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma vez eu frisei para alguém, disse: se tu me conhecesse no passado, em vez de tu me perseguir, tu faria uma campanha de oração de 21 dias de Daniel e diria: Deus, não deixa ele desviar nunca mais. Porque quem me conheceu no passado sabe como eu era. Irmãos, eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas quando cheguei na minha adolescência para a juventude, eu conheci o crime, eu conheci a droga, eu conheci a arma, eu conheci a malandragem, eu conheci o mundo lá fora. Tinha dias que eu acordava com um desejo a não ser de dar tiro, com vontade de matar, com vontade de fazer o mal. E às vezes a gente se depara com alguém se levantando contra nós. Queridos, não foi eu que disse: Senhor, escolhe-me, Senhor, eu quero te servir. Não, foi Ele que olhou no meio da podridão, no meio do crime, no meio da perdição, e disse: eu escolhi a vós para fazer a minha vontade. Aleluia. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, a Bíblia diz: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Essa pessoa que está sentada do teu lado aí, sorridente, um está de terno, gravata, a outra está aí sorridente, vestiu o melhor vestido, se preparou para vir cultuar ao Senhor, semblante de adorador e de vencedor. Aí você olha para ele, você olha para ela e diz: esse irmão é uma benção, essa irmã é uma benção. Mas se tu conhecesse quem era ele e ela no passado, tu já ia trocar de lugar agora mesmo. Bem, vamos sentar lá atrás, sai de perto. Isso era perigosa, irmãos. Isso era perigosa. Era. Esse camarada aí, isso era forrozeiro. Já parou para prestar atenção que na hora que está nos louvores ali, ele fica logo adorando a Deus, já fica, ó, doidinho para dançar, doidinho. Isso era forrozeiro, você está entendendo? Esse outro que está aí com um sorriso no rosto, isso tinha ódio de crente, tinha raiva de crente, não suportava crente. Aí o Senhor olhou para ele e diz: é esse que eu vou escolher. Os homens jamais escolheriam, mas é esse que eu vou escolher. Lembra de Paulo, quando o Senhor disse: Ananias, Ananias, desce a rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, está orando, impõe as mãos sobre. Mas Senhor, tantos males eu tenho ouvido falar acerca deste homem, tem carta branca, persegue os cristãos, persegue o teu povo, tem ódio do povo que serve ao Senhor. Não importa, Ananias, vai
Pai, porque este é para mim, não é para você, não é para tais, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Fomos escolhidos não porque somos bons, fomos escolhidos não é porque somos bonitos, fomos escolhidos não é porque Deus encontrou perfeição em nós, é pela sua infinita bondade e misericórdia. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, nós já teríamos sido consumidos. Sabe por que o Senhor não consumiu? Porque Ele te escolheu com um propósito. Jeremias capítulo 1 versículo 5, a Bíblia continua falando sobre escolha. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às gerações. Permita-me, o pastor da Mantioreb está ali, o pastor Francisco ainda falou, nem parece que tem 45, né, pastor? Mas antes mesmo dele ser gerado no ventre da mãe dele, o Senhor já sabia que no dia de hoje, neste horário, ele estaria com essa camisa branca, com esse terno azul bonito, com esse óculos no rosto, com essa barba bem feita, glorificando, exaltando o grande eu sou, onipotente, onisciente, onipresente, o Pai das luzes, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto mas ressuscitou ao terceiro dia, a pedra que foi rejeitada, Jeová Nissi, Shalom, Adonai, Elion. Ele está presente aqui e já tinha reservado esta manhã para falar conosco através da sua palavra. João capítulo 15 versículo 19, ele continua falando sobre escolha e diz: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes do que? Do mundo. Eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. É por isso que o mundo tenta nos matar, tenta nos parar, tenta nos destruir, mas não consegue, porque Deus sempre levanta alguém enviado para cumprir o seu propósito em nós. Um dia eu estava drogado, com a arma na cintura, e naquele dia eu falei no meu coração: se esse crente que está vindo ali vier falar de Jesus para mim, eu pego ele. Aí Deus escolheu logo um pastor ousado, ele já veio apontando, foi o dedo assim na minha cara. Acho que o Espírito Santo falou: antes dele apontar a arma, tu já aponta o dedo para ele. Ele já chegou de pertinho de mim, colocou o dedo na minha cara e disse: tu vai ser pregador da palavra, vou fazer de ti um pastor de ovelha, vai usar terno e gravata. Eu fiquei imobilizado, anestesiado, e falei no meu coração: terno e gravata só se for dentro do caixão, padrão, camisa branca, gravata preta, terno preto e com as mãos trançadas. Passou-se um tempo, quando Deus cumpriu em mim o propósito, o Senhor falou: e aí, sou Deus que cumpre promessa ou não cumpre promessa? Sou eu Deus que usa os crentes loucos para confundir os sábios, ou não sou? Porque Deus não erra em suas escolhas. Somente quem tem certeza que foi escolhido por Deus, levante a mão para o céu, glorifique e exalte o nome daquele que te escolheu. Irmão, não foi uma escolha frustrada. É por isso que a gente diz: Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais. É claro, você não escolheu isso, foi Ele que escolheu. Tem dia que quem pastoreia sabe do que eu vou falar. Tem dia que você fica com vontade de pegar uns pelo gogó. Eu falo aqui, crente rebelde, rapaz, eu já fiz de tudo por esse abençoado, mas só fica me dando trabalho, ou vontade de pegar pelo pescoço. Aí tu lembra: eu não posso.
Quando tu chega perto dele, em vez de tu dar as cajadadas, tu diz: vem cá, meu filho, me dê um abraço. Vem, pai. E ele ainda olha para você com aquela cara assim, anêmica, e diz: te amo, pastor. E tu diz: eu sei que tu me ama. Eu sei, tu me ama tanto que me dá tanto trabalho. É para me ver trabalhando, né? Desse jeito. E não para porque Deus escolheu. Por que tem muitos que param? Porque não valoriza a escolha. Irmão, a gente era nada. A gente era perdido. Deus nos escolheu. Tem um irmão lá na igreja que a irmã passou mais de 3 anos orando. Era cachaça 24 horas por dia. Um dia a gente estava indo para o monte, aí esqueceram da irmã. Aí a pastora que estava com a gente falou: meu Deus do céu, aquela irmã já tem que parar esse propósito. Aquilo ali só a cova para aquele homem. Aquele homem é terrível. Maltrata a mulher, fala palavrão, só quer saber de cachaça. Aquilo ali não tem mais jeito não. E eu estava dirigindo, eu escutando, e eu concordei. Eu falei: é, realmente, ela tem que deixar ele para lá, porque se não quer, não quer. Aí Deus leva o homem para onde? Lá para a nossa igreja. Aceita Jesus, é batizado nas águas. Eu fui pregar num congresso agora essa semana. O pastor presidente chamou ele lá para o púlpito. Não é nem consagrado a diácono ainda, chamou para o púlpito. E ele sentou nas primeiras cadeiras e ficou lá todo na pose, ó. Aí quando terminou, eu falei para ele: e aí? Deus pega o homem na lama e coloca no meio dos príncipes ou não coloca? Este é o Deus que não erra em suas escolhas. Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar para alguém que está pensando em fugir, está pensando em parar, está fraco na fé, tem momentos que está desmotivado, cabisbaixo, entristecido. Deus manda te dizer na simplicidade: não vai parar coisa nenhuma. Eu que te escolhi, eu que te escolhi, eu que te escolhi. Eu garanto e faço valer esta escolha, diz o Senhor. Por isso que Deus escolheu a Josué. Irmãos, tu acha que se o Senhor perguntasse quem que assumiu o lugar de Moisés, o primeiro que se manifestava era Josué. E Josué ia chegar e dizer: Senhor, já quero antecipar para o Senhor, igual crente, né, pastor? Quando está chegando a época de colocar os cargos, né? Josué já chegava e dizia: Senhor, não quero não. Eu vi, Senhor, o povo murmurar e falar: a gente quer cebola, a gente quer cebola. Tendo banquete aqui, tendo fartura. Eu vi, Senhor. Senhor, esse povo é terrível. Esse povo só não matou Moisés de infarto, porque Moisés tinha estrutura, Senhor. Tu sabe quem é esse povo, Senhor. Eu acompanhei de perto as frustrações, as decepções. Me coloque em qualquer responsabilidade, menos para conduzir esse povo. Eu quero. Mas o Senhor escolheu justamente Josué. Segunda razão, porque Deus escolheu Josué. Essa aqui é mais forte. Porque a história precisa continuar. Irmãos, uma coisa é início de história, fim de história. Mas o meio fala sobre continuar. Todo quesito em continuar é mais difícil. Pastor Francisco é mestre de obra. É melhor uma construção começar da base ou reformar? Aí quando você começa, você vê aquela parede que faz assim, ó, né? O cara fala: tem que dar um jeito nessa parede. Seria melhor iniciar do zero e fazer uma parede no prumo. Não é desse jeito? Deus escolheu Josué porque a história precisa continuar. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, olha a escrita, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Repita assim comigo: correr com paciência
Então para de reclamar das cãibras. Você está entendendo? Está doendo, Senhor! Tenha paciência. Tenha paciência. Tem uma irmã lá na igreja que um dia chegou para mim e disse: pastor, se o senhor quiser me disciplinar, me disciplina. Eu falei: o que foi? Ela disse: eu expulsei um demônio à paulada. Eu falei: que negócio é esse? Expulsei, pastor. O que foi? A gente estava na feira do Pedregal, eu com meu esposo. Chegou uma mulher lá embriagada, avançando nos homens, arranhando os homens, batendo nos homens. E quando ela olhou para o meu, eu já disse: não vai dar bom, porque eu conheço meu esposo, ele ainda não nasceu de novo. Que ela é crente, ele não era. E se ela avançar nele, ele vai quebrar ela aqui na pancada. Então, Senhor, permita-me expulsar esse demônio na base do pau, da paulada. Ela falou: se ela vir em direção a meu esposo, irmão, o diabo é sagaz. Acho que o diabo só chegou e falou: vai lá, vá naquele ali. E quando ela foi para avançar, quando ela avançou nele, ela pegou um pau que estava no chão assim, deu uma de costas assim. Ela caiu no chão se tremendo. Ela se chegou mais perto e disse: vai continuar ou quer levar outra? Ela disse: pronto, o demônio já saiu. Chamou a esposa e foi embora. Aí falou para mim: se o senhor quiser me disciplinar, me colocar de banco. Eu falei: analisando a situação, essa expulsão de demônio foi por legítima defesa. Mas não vai pegar essa ideia não, viu, irmão? Tenha paciência. Tem momento que a gente tem que ter paciência, porque às vezes o diabo vai usar alguém para testar a nossa paciência. Vai ter momentos que a gente vai ter vontade de explodir, de gritar, de correr. Tem momentos que eu mesmo falo para mim, olhando no espelho, diz: rapaz, te acalma, eu sou contigo, diz o Senhor. Fica firme, meu querido, vai passar. Você está entendendo? É desse jeito. Respira 10 vezes. Provérbios 4, versos 25 diz: olhem sempre para frente, mantenham um olho fixo no que está adiante de você. No anterior, Hebreus diz que devemos, quem lembra? Correr. Com quê? Com paciência, né? Corra sem paciência. Tem também, querer empurrar os outros para trás, porque tem gente que quer correr e derruba um, derruba o outro. Você está entendendo? Quer crescer na face do braço, na força do braço. Corra com paciência e olhando fixadamente para frente, porque olhar para trás é perigo. Um dia a irmã postou uma foto com um copo de cerveja na mão e disse assim, quando ela colocou que o Facebook ele é especialista em trazer lembranças, né? Há 5 anos atrás, um copão de cerveja. Aí a irmã ainda escreveu assim: saudades, tempos bons. Irmão, está olhando para trás, olhar para frente, olhar para frente. Está tão difícil, eu vou parar. Está pensando que parar vai resolver? Vai te levar para trás. Por isso que a palavra de Deus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Você sabe o que aconteceu com ela, né? Olha para trás, não. A ordem foi dada: escapa-te por tua vida. Só que ela decidiu olhar para trás. Tem crente que às vezes quer olhar para trás. Se escuta uma musiquinha no rádio, vai passando de frente o bar, diz: papai, amado Batista. Esquece, o amado agora sou eu. Agora tu é do meu amado e o teu amado é teu. Esquece o passado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma vez eu parei o carro na principal do Novo Gama, estou esperando, minha princesa foi na loja e estava tocando uma espécie de uma batida num forrozinho lá e tuc. Eu estou com o braço aqui na porta do carro, da fé que na mãozinha, ó. Segura-te. Oxente. Porque tem gente que não se controla, está ouvindo aquela música do passado e já fica: meu pai, rapaz.
Esqueça o passado. Não olhes para trás, porque a história precisa continuar. Ainda em Provérbios 4, no 26, ele diz: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz: prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continuar não é fácil. Josué havia perdido quem ele tanto amava. Foi igualmente Isaías, lembra? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aqui Josué, no capítulo 1, estava triste, desanimado. Por isso que o texto diz, no versículo 6, no 7 e no 9, 3 vezes a palavra direcionada a ele, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Quem já perdeu um ente querido sabe o fator, a história precisa continuar. Você ver as vestes da pessoa que partiu, a lágrima escorrer no rosto, você entrar no quarto aonde a pessoa dormia e a cama está vazia, as lembranças na casa. Tem mães que perdem filhos e pegam suas vestes e abraçam, sentindo o cheiro do perfume, o aroma que ficou. Partiu, se foi, mas a história precisa continuar. Não podemos parar. É continuidade. A Bíblia diz que nem sempre Deus vai fazer conforme nós pedimos. Só que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é melhor e maior do que a nossa. Existem momentos da nossa vida que a gente é ser humano, a gente pensa realmente em desistir, pelo cansaço, pela fadiga, pelas frustrações. Pode ser qual seja o homem usado por Deus, a mulher usada por Deus, estamos sujeitos a passar por isso. Lembra do profeta Elias? O homem que falava: Senhor, manda fogo do céu. E o Senhor mandava fogo. O homem que tinha ampla intimidade com Deus, mas um dia escutou uma simples ameaça de Jezabel. E a Bíblia diz que ele se afastou de todos, ficou debaixo de um pé de zimbro e pediu para o Senhor a morte. Em 1 Reis 19, no versículo 1 em diante. Elias poderia muito bem falar: Senhor, envia fogo do céu agora e consuma Jezabel e toda a sua classe. Mas não, se decaiu, se entristeceu, pediu a morte para o Senhor e disse: não sou melhor do que meus pais, não suporto mais, eu quero morrer. Aí o Senhor olha lá de cima para baixo: eu sei que tu não quer morrer, Elias. Tu está querendo mesmo vitória. Tu me pediu a morte. Eu não vou te dar a morte, mas eu vou te conduzir a algo muito maior do que você está pedindo. Aí em 2 Reis, do capítulo 2 ao versículo 9, a Bíblia diz que Elias agora é levado aos céus no redemoinho de fogo. Ele já sabia, se você ler todos os versículos, desde a saída do ponto inicial, quando ele está indo com Eliseu, ele já diz: eu vou subir, o Senhor vai me levar.
ficai aqui. Ele disse: não, meu senhor, aonde quer que fores, eu irei contigo. Ele foi a Betel, foi mais adiante, ele foi até o ponto estratégico designado por Deus. E quando para ali, Elias olha para Eliseu e diz: o que tu queres pedir a mim? Está chegando a hora. E ele diz: porção dobrada do teu espírito que repousa sobre ti. Ele disse: se tu me veres na hora, em outras palavras, se tu vê o mistério que vai acontecer, vai ser um sinal, e assim tu vai receber. Quando pensa que não, a carruagem de fogo divide os dois, e vem o redemoinho do fogo, e a cometa e pega Elias, ele sobe, e de bandeja, quando sobe no redemoinho ainda, ó, deixa a capa. A capa tipifica que a história precisa continuar. E Deus dá um sinal, porque agora ele tem que retornar para onde ele veio. E quando chega à beira das águas, ele pega a capa como sinal. Imagina ele olhando para as águas e dizendo: agora eu quero ver se realmente o Espírito que estava sobre Elias repousa sobre a minha vida, como certeza de que a história precisa continuar. Os filhos dos profetas estão de longe, observando o ocorrido. Ele toca com a capa nas águas, e quando a capa toca sobre as águas se abrem e Elias passa em seco. Os filhos dos profetas olham e dizem: o Espírito que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu. Ele vai continuar, ele vai dar continuidade. Deus marcou esta manhã para dizer para alguém: você não vai parar. A ordem não é para parar, a ordem é para continuar. A história não acabou, diz o Senhor. A história continua. Diga para essa pessoa que está perto de você: a história continua. Diga para ele, diga para ela: você está com saudade de quem partiu? Mas a história continua. Porque quem partiu nos aguarda lá nas mansões celestiais, aonde a cidade é de ouro puro e os muros são de cristais reluzentes. Está chegando a hora, igreja viva. Os sinais se intensificam à volta do onipotente e grande Deus. O arrebatamento da igreja está por vir. Enquanto não chega, continua louvando. Enquanto não chega, continua pregando. Enquanto não chega, continua profetizando, continua congregando, continua servindo, continua adorando, continua se entregando a Deus de forma ampla e completa, porque a história precisa continuar. Aleluia. Por que o Senhor escolheu a Josué? Terceiro e último lugar, porque Josué faria o povo saber quem é o único e verdadeiro Deus. Eu vou repetir: porque Josué faria o povo saber quem é o verdadeiro e único Deus. Irmãos, as pessoas precisam enxergar isso através da nossa vida. Quem é o teu Deus? O que Ele pode fazer? Porque tem gente que coloca Deus como algo pequenininho. Ah, Senhor, se tu quiser fazer, Senhor, tu faz. Se tu não quiser, tu não faz, Senhor. Porque tu é Deus do mesmo jeito. Não, se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas nós precisamos crer no seu poder. Ele é soberano. Nós não o carregamos na palma de suas mãos, mas Ele que nos carrega. Você já parou para pensar que a eternidade não tem mãe? Mas a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Com todo respeito às mães, mas a Bíblia diz que as luzes não têm mães. Eu não estou falando das luzes que as mulheres fazem no cabelo, né?
Estou falando das luzes, não essas luminárias aqui, mas a que ele criou lá em Gênesis, quando ele criou o sol para iluminar a terra sobre o dia, a lua sobre a noite, e as estrelas do céu para brilhar, conhecendo quantas tem e conhecendo cada uma pelo seu nome. Ele é o Pai das luzes. A eternidade não tem mãe, tem pai. As luzes não têm mãe, tem pai. E ele é o Pai da eternidade. Isso aqui é Deus, irmão. Isso aqui é Deus. Tu é filho de quem? Eu sou filho de pai fulano do terreiro tal. Baixo demais. Tu é filho de quem? Eu sou filho do pai do chiqueiro. Pois eu sou filho do Pai das luzes, do Pai da eternidade. Eu sou filho do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é um Deus de desafio, irmãos. Às vezes nós não compreendemos o que Ele tem e o que Ele pode fazer. Deus pode fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu creio que muita gente que está aqui conhece meu pai, pastor José Renato de Melo. Está morando lá no setor de chácaras da Ponte Alta. Ele tem uma funcionária por nome Dilma. E meu pai cria umas galinhas lá, pastor Francisco, galo índio gigante. Tem uma doença lá nas galinhas, que elas grandona, mas não conseguia ficar em pé. Caía, se arrastava, até morrer. E um dia Dilma chegou no serviço e ficou olhando a galinha lá no chão. Levantava, caía. Levantava, caía. Aí meu pai chegou e disse: tu está olhando o que, Dilma? Ela disse: o que foi, Dilma? A galinha vai morrer, pastor. A galinha vai morrer. Meu pai olhou para Dilma e falou: Dilma, Deus faz milagre. Ela falou: pastor, a galinha está na cara que vai morrer. O pai falou: ô Dilma, e se eu fizer uma oração e Deus curar a galinha? Aí depois, se tu fizer uma oração, pastor, e Deus curar essa galinha, eu aceito Jesus. Por quê? Porque nós precisamos fazer o povo saber quem é o verdadeiro e único Deus. Mas pastor, uma galinha, Dilma, Deus criou as galinhas, Deus criou o galo, Deus criou os animais, Deus criou as aves, inclusive essa criatura que é você. Pois eu faço um desafio com você, Dilma. Eu faço oração. Se Deus curar a galinha, tu aceita Jesus mesmo? Aceito. Prato fechado. Foi dentro de casa, pegou o vidinho de óleo ungido, foi lá pegou a galinha, passou um óleo ungido assim na crista, nas pernas da galinha, e fez uma oração de fogo. Senhor, teu Deus que criou as aves. Pai, Dilma fez um desafio com o Senhor, e o Senhor é Deus de desafio. Ô Senhor, ela diz que se o Senhor curar esta galinha, ela entrega a vida dela a ti, Senhor. E o Senhor é um médico dos médicos, cura humano, mas cura aves e animais. Eu profetizo a cura desta galinha, no nome de Jesus, amém. Soltou a galinha saiu. Não era no manto não, mas saiu caindo, né? Ficou lá no canto. O pai disse: volta a trabalhar, Dilma, vá, Deus está operando. Dilma trabalhou o dia todo. Quando foi no outro dia, pela manhã, Dilma chega no serviço e já chega caçando a galinha. Meu pai disse: o que foi, Dilma? Cadê a galinha? Morreu já? Está ali, ó. Vai lá, Dilma. Aí lá vai Dilma para pegar a galinha, né? Quando Dilma chegou, que ela fez assim para pegar a galinha, aí a galinha levantou e ó. Meu pai olhou e disse: Dilma, o Deus dos crentes faz milagre acontecer ou não faz, Dilma? Agora tu aceita o único e verdadeiro Deus ou não aceita, Dilma? Dilma disse: eu entrego a minha vida a Jesus. Este é o único e verdadeiro e poderoso Deus dos crentes. Ele é Deus.
Aí Dilma fez a confissão, ele orou por ela. Só que tinha uma maldição na vida de Dilma. Era muito raro Dilma não ser assaltada na parada de ônibus. E lá, setor de chácaras, acontecia isso quase que todos os meses. Era uma maldição que estava sobre a vida dela. Só que quando Dilma aceitou Jesus, ela ganhou de presente uma Bíblia. Aqui traz a importância. Eu sei que é importante a tecnologia, né? Tem pregadores que usam o tablet, o notebook. Olha o meu tablet aqui, ó. Parabéns para quem tem. Não sou contra, mas é importante o crente carregar. Carregue no celular, mas carregue aqui também, ó, na palavra. Aí Dilma ganhou a Bíblia e disse: pois agora para onde eu for, eu não ando sem a Bíblia. Passou uns dias, Dilma recebeu o pagamento. Pegou as onças e botou dentro aquela pacoteira, botou as onças dentro da Bíblia e colocou dentro da bolsa. E vocês sabem como é que é bolsa de mulher, né? As mulheres sabem como é que é, né? Secador, escova, espelho, né? De tudo um pouco dentro da bolsa. Botou a Bíblia dentro da bolsa e foi para a parada de ônibus com o pagamento dentro da Bíblia. Aí está lá Dilma tranquila, esperando o ônibus sossegado. De repente, quem chega? Aqueles rapazinhos que só quer, como alguém disse por aí, só quer um trocadinho para tomar cervejinha. Sabe? Chegou, bora! Aí disse: o que foi? Assalto! Passa a bolsa. Aí Dilma passou a bolsa. E o celular da Dilma, aqueles pebinha, sabe? Esse celular pebinha. Quando ele abriu a bolsa, que ele olhou dentro, deu uma vasculhada, pegou o celular, colocou no bolso. Vou fazer o seguinte, eu vou levar a bolsa. Só que essa Bíblia aqui eu não quero não, você pode ficar com ela para você. Mas você não pegou o mistério. Eu vou levar tudo, só não quero. Sorrisão com o gato de Dilma. Dilma disse: pode ser ir na padaria, para ir no mercado, aonde qualquer que for. Eu carrego a Bíblia, eu carrego a Bíblia, eu carrego a Bíblia. Este é o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. As pessoas precisam ver Deus em nossa vida. Você tem pregado a palavra onde você vai? Na escola, na faculdade, no trabalho? Ou você é um crente disfarçado? Ou você é um crente neutro? Ou você tem vergonha de falar de Jesus? Ou você faz que nem Pedro fez, negou a Cristo 3 vezes? Tu é um deles, tu fala como eles, teu jeito é o jeito deles. Não, não os conheço, não conheço, não sei quem é. A Bíblia diz que aquele que negar o Senhor diante dos homens, o Senhor o negará perante o Pai no grande dia. É hora da igreja militante mostrar para o globo terrestre quem verdadeiramente é o único e verdadeiro Deus. Vamos finalizar? Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 24, para a gente terminar. Os irmãos entregar o jejum. Capítulo 24. Porque Deus escolheu Josué? Porque Josué faria o povo saber quem é o único e verdadeiro Deus. Deus fez muitas promessas a Josué. E Josué agora está conduzindo o povo. Reúne a todos e tem a eles uma palavra que os anunciariam quem é o único e verdadeiro Deus. Olha a escrita. Versículo 14 do capítulo 24 de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com
sinceridade. Já diz tudo. Não podemos brincar com umas coisas. É sério. E com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Não entendi, ele estava dizendo, se vocês quiserem servir ao Senhor, lembre-se que é com sinceridade e com verdade. Se vocês querem servir aos deuses, à idolatria, ao paganismo, ao mundanismo, sirvam. Mas é preciso decidir hoje. Não é amanhã. Não é amanhã. Decidam a quem servais hoje. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos. Pausa simples aqui. Pausa simples. Esqueçam o fator. Fulano está fazendo isso e aquilo. Por que eu não posso fazer também? Porque tu não é os tais. Você está entendendo? A Beltrana, fulana faz isso e não dá nada. Tu que pensa que não dá nada. Planta, vai chegar o tempo de... Eles decidiram. A decisão nossa é individual. Ele diz, é direito de vocês, quer servir aos deuses? Sirvam. Mas não brinquem com as coisas de Deus. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16, a resposta do povo. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. É porque o tempo não dá, eu tenho que resumir. É fácil dizer isso. Jamais serviremos outros deuses. Mas tem gente na igreja, dentro da igreja, diz que serve ao Senhor, mas estão servindo a outros deuses. Eu vou lhe mostrar. Exemplo, um culto como este era para toda a igreja em peso. Eu não sei quantos membros tem aqui, pastor. Uns 150? Ixi, faltou muita gente. Era para estar super lotada. As igrejas da atualidade, cultos de palavra, era para estarem lotadas. Cultos de doutrina, escola bíblicas dominical, era para estar lotada. Mas quando você diz, vai vir um pastor de fora aí, e prepare que ele revela nome, sobrenome, CPF, RG, placa de carro. Eu creio nas divinas revelações, irmão. Não confunda as coisas. Estou dizendo acerca do que o povo quer. Não caberia o povo dentro do templo. Eu vi uma igreja que tinha fila 3 horas antes. Quase 4.000 pessoas se organizando para entrar, para receber revelação. Sendo que a maior revelação é as sagradas escrituras. Estão servindo a outros deuses, porque querem as profecias, mas não reverenciam o dono da palavra. Querem receber revelações, mas viram as costas para o sagrado. Outro exemplo, se tem escola bíblica, não pode estar. Se tem culto como esse, não pode estar. Mas se tem um aniversário, um chá de panela, um chá de berço, um chá de lingerie, um chá de despedida, um chá de amor, um chá de bebê, um chá de que for, arruma um jeito de ir.
Se tem escola bíblica, eu não posso ir porque não tem gasolina para colocar no carro para ir para a igreja. Mas tem gasolina para ir para o futebol, tem gasolina para ir para passear com os amigos, tem gasolina para passear com as amigas, mas coloca as coisas de Deus em terceiro plano. Outro exemplo, diz que não serve a outros deuses, mas prioriza tudo perante, em primeiro lugar, antes do Senhor. Meu trabalho, meus compromissos, meus afazeres, meus propósitos, meus objetivos. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu vou para a escola. Se sobrar tempo, eu vou para o culto. Deus da Bíblia não é sobra, é prioridade. Eu vou mais além, não é apenas prioridade, Ele é exclusividade. Ele escolheu a nós, queridos. Ele nos deu oportunidades que ninguém jamais nos daria. A gente era improváveis, desprezáveis, desqualificados, rejeitados, escravizados. Deus nos escolheu, nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos colocou dentre príncipes e princesas, e a gente tem que fazer valer esse chamado. Um dia chegou um irmão na igreja e disse: pastor, chegou com a chave do carro e disse: pastor, isso é bênção para trazer os irmãos para a igreja, para a gente fazer a obra do Senhor. Eu disse: tem certeza? Tem. Orei. Ele disse: vamos lá no carro. Eu sentei no carro dele. Que cheirinho bom de novo, dá vontade de ficar aqui dentro. Ele disse: ei, pastor, isso é bênção demais. Foi papai do céu que deu, foi o Senhor que deu. Passou-se um dia. Onde é que está o carro do crente? Cheio de som, na porta da distribuidora, e ele com o copão de cachaça bebendo para lá e para cá. E o Senhor está olhando de cima e está dizendo: você não serve a mim, você serve a outros deuses. Queridos, crente sofre, crente padece, crente geme. É por isso que eu sou bem realista lá na igreja. Quando alguém aceita Jesus, terminou, já disse: você está preparado, né? Para enfrentar lutas, desafios, os leões, as serpentes, os ursos, os gigantes, as afrontas, os falsos. Você tem que estar pronto para enfrentar tudo, porque tem gente que quando vem na frente... Oh, papai. Oh, Jesus. Aí chega logo aquele obreiro de lado e diz: meu filho, daqui para frente, meu filho, é só vitória, viu? Você entregou a vida a Jesus, você vai ver, meu filho, que é só bênção. Quando vem a primeira prova, o crente diz: esse negócio de servir a crente não é para mim não, estou fora desse negócio. Você tem que estar preparado para enfrentar tudo. Paulo disse: enfrentei naufrágios, frio, fome, nudez, até perigo entre falsos irmãos eu enfrentei, mas sobrevivi. Eu estou sendo entregue como expiação, mas tem um porém: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O Deus da Bíblia me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você, crente, para dizer para você, homem e mulher de Deus: esforçai-vos, 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 não desfaleça o vosso coração, a recompensa nos aguarda. É tempo de nós permanecermos firmes em sua presença. Fique de pé. Eu termino com Isaías 6, versículo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Olha. Agora, se um homem com um fuzil na mão e uma granada na cintura é uma potência para o tráfico, um homem com a espada na mão é uma potência como chama de fogo na presença do Senhor. Para mencionar os versículos bíblicos, porque antes eu carregava a arma, mas hoje eu carrego a arma mais potente da face da terra. Antes eu ficava embriagado com a droga e com a bebida, hoje eu me embriago com a chama ardente do Espírito Santo de Deus. Levante a mão para o céu, para a gente terminar nessa noite. Deus deu coragem a Josué, Deus deu ânimo a Josué. Josué teve
teve vitórias, Josué teve conquistas, porque entendeu, porque compreendeu que o Senhor o escolheu. Josué compreendeu e entendeu que a história precisava continuar. E Josué ensinou, mostrou para o povo quem é o verdadeiro e único Deus. Eu tenho a boa notícia nesta manhã para a DEG do Condomínio Porto Rico. Este mesmo Deus está aqui e manda te dizer: eu quero te encher da minha presença, eu quero te renovar agora. Quem é batizado, fala em línguas estranhas, adore a teu Deus agora. Em um espaço de 2 minutos, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Recebe a presença de Deus nesta manhã. O diabo entende francês, o diabo entende inglês, o diabo entende em espanhol, mas eu quero ver entender essas línguas repartidas como de fogo. Está sobre os teus lábios agora. Recebe poder de Deus, recebe poder de Deus, recebe poder de Deus. A enfermidade vai ter que ir embora, porque o poder de Deus chegou. A fraqueza, o desânimo vai ter que ir embora, porque o poder de Deus chegou. Recebe a unção de Deus agora. Ramana canta andarabashuri mini canta labasturi mikova. Demento teri plofiantu canto ramanucci keri labaias. De conto de alamassum teremi canta labai. Esforçai-vos, esforçai-vos, esforçai-vos. Esforçai-vos no Senhor. Esforçai-vos no Senhor. Esforçai-vos no Senhor. O inferno não respeita sapato brilhoso. O inferno não respeita terno azul, bodito listrado de linho. O inferno não respeita óculos importados e caríssimos. O inferno não respeita relógios de marca. O relógio não respeita roupa. O inferno não respeita roupa de grife. O inferno não respeita qualificações, diplomas e reconhecimentos humanos. Mas tem uma coisa que o inferno tem que respeitar e se curvar diante de um homem e de uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. E quando abre a boca sai poder, unção, graça, autoridade. Deus marcou esta manhã para te dizer: hoje Ele te aquece com a coluna de glória. Hoje Ele te aquece com brasas vivas tiradas do altar. Esta enfermidade que tentou se acoplar sobre o teu corpo, bate em retirada agora, porque a unção de Deus chegou. Porque a unção de Deus chegou. Porque a unção de Deus chegou. Recebe o poder de Deus. Mais 2 minutos eu devolvo o microfone. Como prova de que a presença de Deus que está aqui não é na base do meu grito, eu me silencio agora e peço para parar o fundo musical aí. 2 minutos. Adora a Deus do teu jeito. Só 2 minutos. Os olhos do Senhor estão voltados para este lugar. Deus está com saudade de você. E vem um quebrantamento, um bálsamo nesta manhã. Shamandaramana canta tarabashanda labara chore canta labas. Cantemanturamante telabaias. Deus vai tomar crentes aqui nesta manhã. Lemanto, take place. A igreja não morreu, a igreja está viva e está de pé. Nós somos pentecostais. Tiramante o canto de calabaçuri me cantarabachai. Tirimi proman, teremi cantandarabaya. Teremi corre me churi me cantaramanto me cante promanturi me anteremene. Coloca lenha neste altar, coloca lenha neste altar, coloca lenha. Como é que eu coloco lenha, bispo? Dando glória, aleluia, línguas estranhas. Crente de boca fechada não recebe unção de Deus.
Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Irmão, está subindo aos céus. Uma dimensão gloriosa está subindo e Deus está retribuindo de uma forma poderosa sobre a nossa vida. Você vai chegar em casa cheio do Espírito Santo. Você vai chegar em casa cheio do Espírito Santo. O diabo pensou que tinha acabado para você, mas não acabou. A história continua. A história continua, a história continua. A história continua. Camananto de canta la bachama da gai, uramanto de proquiaste que pranto tiri mi provi alla bai tui, uricoste che tori mi pranto tiri via forca la bai, urimi tuiste che io forca labia sopra ne fa, urite che anto sepion cioli canto labia te, urabaia semio provia stoli cante praias tui, urabaia sende provana, assim diz o Senhor, a chama está ardendo e acesa sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, diz o Senhor. Que ploia torramancho canta rebaixando a lavar.